e hoje vamos falar sobre um dos temas mais sombrios e impactantes da história mundial, a ascensão de Adolf Hitler ao poder. Como um homem praticamente desconhecido até os anos de 1920, conseguiu se tornar o líder absoluto da Alemanha e iniciar um dos regimes mais destrutivos do século XX. A resposta não é simples, envolve uma combinação de crise econômica, instabilidade política, propaganda, ressentimento nacional e manipulação das massas. A derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Tudo se começa com o fim da Primeira Guerra Mundial. Em 1918, a Alemanha saiu derrotada, humilhada e devastada economicamente. Como parte do Tratado de Versalhes, assinado em 1919, os alemães foram obrigados a aceitar a culpa pela guerra, pagar enormes indenizações e reduzir drasticamente o seu exército. Isso gerou um sentimento de injustiça e humilhação entre o povo alemão. A década de 1920 foi marcada por uma profunda crise econômica na Alemanha. Em 1923, o país enfrentou uma hiperinflação absurda. O dinheiro perdeu quase todo o seu valor. Era necessário levar malas de notas para comprar um simples pão. E quando a situação começou a melhorar, veio a Grande Depressão de 1929. Com o colapso da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, a economia mundial entrou em colapso e a Alemanha foi duramente atingida. Bilhões ficaram desempregados, empresas faliram, a miséria e o desespero tomaram conta do país. Foi nesse contexto de sofrimento que muitas pessoas começaram a buscar soluções radicais. E é aí que entra o Partido Nazista, o fracasso da República de Weimar. A República de Weimar foi o governo democrático instaurado na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Apesar de ser bem intencionada, ela era muito instável. Havia uma enorme polarização política, com constantes disputas entre a esquerda comunista e a extrema-direita. Os governos se sucediam rapidamente, sem conseguir resolver os problemas reais da população. Isso gerou descrença na democracia e abriu espaço para líderes autoritários que prometiam ordem e prosperidade. Hitler se apresentou como esse salvador que restauraria o orgulho da Alemanha, a propaganda nazista e o carisma de Hitler. Hitler não chegou ao poder apenas com ideias extremas. Ele também soube usar a propaganda de forma muito eficaz. Com o apoio de Joseph Goebbels, o chefe da propaganda nazista, o partido usou rádios, jornais, cartazes e comícios massivos para espalhar sua mensagem. A comunicação era emocional, direta e apelava para os sentimentos de patriotismo, medo e orgulho nacional. Além disso, Hitler era um orador extremamente carismático. Em seus discursos, ele conseguia manipular multidões, fazendo-as acreditar que ele era a única esperança da Alemanha. O antissemitismo e a busca por culpados. Uma parte central da ideologia nazista era a crença da superioridade da raça ariana e o ódio aos judeus. Para Hitler e os nazistas, os judeus eram os responsáveis pela decadência da Alemanha. Eles seriam os culpados pela derrota na guerra, pelas crises econômicas e pela decadência moral do país. Esse discurso antissemita encontrou eco em uma população desesperada que buscava culpados para seus sofrimentos. Isso acabou legitimando, aos olhos de muitos, a perseguição aos judeus e outros grupos considerados indesejados. A ascensão legal ao poder. Ao contrário do que muitos pensam, Hitler não deu um golpe de Estado para chegar ao poder. Ele foi nomeado chanceler da Alemanha de forma legal em janeiro de 1933 pelo presidente Paul von Hindenburg. Nas eleições anteriores, o Partido Nazista já vinha crescendo bastante. Em 1932, foi o partido mais votado, mas sem maioria absoluta. Como o sistema político estava em crise e ninguém conseguia formar um governo estável, os conservadores acharam que poderiam controlar Hitler se o colocassem como chanceler. Foi um erro fatal, o incêndio do Reichstag e o uso do medo. Pouco depois de assumir o poder, em fevereiro de 1933, o prédio do parlamento alemão, o Reichstag, foi incendiado.
Os nazistas culparam os comunistas e usaram o episódio como justificativa para suspender liberdades civis, prender opositores e aprovar leis autoritárias. Logo depois, Hitler conseguiu aprovar a chamada Lei de Plenos Poderes, que basicamente lhe dava autoridade total para governar. A ascensão de Hitler foi resultado de um conjunto de fatores: humilhação nacional, crise econômica, instabilidade política, propaganda ineficaz, manipulação do medo e o uso de inimigos em comum para unir a população. Hitler soube explorar o sofrimento do povo e apresentar soluções simples e radicais para problemas complexos. Isso nos lembra da importância de valorizar a democracia, a educação e os direitos humanos para que algo assim nunca mais volte a acontecer. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe. Um grande abraço und auf Wiedersehen.